Chefe, com você está de volta e olha, você sofre de rinite alérgica? Convive com alguém que está sempre espirrando ou coçando o nariz? A rinite é uma doença inflamatória das mucosas do nariz. Pode ser alérgica ou não. Essa é a realidade de cerca de 10 a 25% das pessoas. E é para conversar sobre os piores gatilhos da rinite alérgica e como preveni-los que nós vamos receber a otorrino Vanessa Rocha. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, é um prazer. Pra gente começar aí, né? Eu já expliquei mais ou menos o que seria a rinite. Eu quero saber qual que é a diferença entre a rinite alérgica e a não alérgica. Então, a rinite alérgica, ela é a mais comum. Ela é causada por aeroalérgenos, então as substâncias que a gente comumente está acostumado. Pólen, poeira, cachorro, gato. E existe a rinite que não é alérgica, que é causada por diferentes substâncias. Por exemplo, vírus e bactérias. Existe uma rinite causada por alimentos quentes e apimentados. Existe uma rinite que é gravídica, específica da gestação. Então, tem vários tipos de rinite diferentes. Olha só que curioso, então. A doutora estava já me contando aqui em off, né, sobre essa questão da rinite alimentar, que vem por conta aí da quentura dos alimentos, ou se não da gravidez. Essas aí são comuns, por exemplo, a mulher grávida ter, né, no caso, aí toda mulher costuma ter ou não, doutora? É muito comum, principalmente no finalzinho da gestação, já no segundo, no terceiro trimestre. Por quê? Há uma maior quantidade de sangue circulando, então é comum que o nariz inche e cause obstrução nasal, nariz escorrendo, e o tratamento pode ser diferente do tratamento da rinite alérgica. Olha só, antes da gente falar, né, sobre os tratamentos aí disponíveis, eu quero saber quais são os principais gatilhos, então, da rinite alérgica. Você já comentou aí que inclui poeira. Isso inclui poeira, inclui animais, por exemplo, cachorro, gato, o pólen, mofo, fungos, são os mais frequentes. Olha só, no caso, então, dos bichinhos de estimação, por exemplo, né? Normalmente toda a família pelo menos tem um em casa. Se alguém tem a rinite alérgica ao pelinho aí dos animais, né? Como é que funciona esse tratamento? O que vocês costumam recomendar? Então, para quem tem pets e é alérgico, a gente sempre recomenda tentar manter o animalzinho fora, principalmente do seu quarto. Então, o quarto é um lugar onde a gente fica dormindo por 8 horas, tem bastante contato, a gente pede para impedir que eles subam na cama, no seu travesseiro e não deixe aí esses pelos espalhados por esse ambiente. Então, se for possível isolar o bichinho, é uma maneira legal de tentar minimizar os sintomas. Além de lavar as mãos, assim que você for brincar, encostar no bichinho, lava as mãos assim que você acabar a brincadeira, porque isso também ajuda a evitar que esse pelinho entre no nariz e no rosto. Olha que bacana, então, sem precisar ir abrir mão, então, do pet, né? Que é muito importante. Agora, quando a gente fala, né, sobre a exposição a ácaros e poeiras, qual que é a melhor estratégia? A gente sabe, né, vivemos aí em uma cidade muito poluída, muitas vezes, dependendo aí da cidade que você nos acompanha, não tem tanta, até mesmo árvore, né? Falta arborização, assim, isso dificulta um pouco mais a qualidade do ar. Como é que a gente faz aí para tentar minimizar esse impacto? Perfeito. Então, para quem é alérgico à poeira ou já tem rinite alérgica, a gente pede para tentar tomar cuidado com a exposição à poluição, porque a poluição ela é irritante. Então, além da alergia, você vai somar mais um fator de irritação nasal. Então, as limpezas frequentes de casa com pano úmido, aspirador, a gente pede para tentar sempre umidificar o ar, se esse ar estiver seco, então o uso de umidificadores por 3 a 4 horas antes de dormir também é recomendado. A gente pede para trocar aí fronha, trocar lençol de cama periodicamente, uma vez por semana. E se o seu travesseiro já tem mais de 2 anos, vale a pena trocar o travesseiro também. Olha, a dica bacana ainda, doutora. Muitas vezes a gente tem aquele travesseiro que leva até desde quando é pequeno, né? Tem gente que é apegado, então aí dificulta, pode ser um problema que está desencadeando aí a rinite, atacando. Exatamente. Colchão também, quando muito antigo, o ácaro e a poeira pode penetrar dentro da espuma do colchão e fazer com que toda vez que você deite durante a noite, esses sintomas apareçam. Olha só, você que me acompanha aí, olha, pode mandar pra gente a sua dúvida, viu? Daqui a pouquinho a gente responde. Mas, doutora, antes eu quero saber, olha só, quando a gente fala, né, sobre as mudanças do clima, hoje, por exemplo, tá bem friozinho aqui em Campinas. Até ontem tava um calorão, um clima seco, umidade do ar assim bem baixa, que é muito prejudicial à saúde, né? Como é que a gente controla isso? Tem como?
Tem como sim. Então, sempre que o ar estiver seco, ou seja, a umidade menor que 50% a 60%, seria interessante o uso de umidificadores. E aí a orientação é ligar esse umidificador no seu quarto, deixar o ambiente fechado por cerca de 3 a 4 horas, porque a umidade em excesso, umidificar demais o ar, também aumenta a proliferação de fungos, que é o mofo. Então também não é benéfico para quem tem rinite alérgica. É isso aí, vou abrir então a participação aqui do público, vamos ver quem mandou pra gente hoje. A Kátia Barbosa mandou assim: eu posso desenvolver rinite depois de adulta? Pergunta interessante aí. Sim, pode sim. Lembra que existem rinites alérgicas e não alérgicas. As não alérgicas, geralmente até do tipo gustativa dos alimentos, ela começa a se desenvolver mais tarde, geralmente até na terceira idade. As alérgicas costumam vir desde criança, mas não é obrigatório. Às vezes você não tinha sintomas quando criança e só quando adulto você acaba percebendo alguma alteração. Olha só, então pode perceber então a doença mais tarde, mas não quer dizer que ela já não estava presente aí quando criança, é isso? Exatamente. A rinite alérgica em específico é de origem genética, então provavelmente ela já estava aí, você só não tinha manifestado sintomas até a idade adulta. Caramba, então no caso aí, se o papai ou a mamãe tem, já a chance de você desenvolver é muito maior. Exatamente. Então, filhos de pais alérgicos têm um fator de risco grande aí, uma chance aumentada de desenvolver rinite alérgica. A gente fala também muito sobre a presença do mofo, né? Às vezes não tem como ali, tá até escondido atrás de um guarda-roupa, alguma coisa assim. O mofo também é um fator aí que desencadeia, por exemplo, a rinite alérgica? Frequentemente. Então, a gente incentiva o combate ao mofo, à umidade, sempre, né, remover, fazer uma limpeza, cuidar das infiltrações para evitar que esse mofo fique no ambiente. E, eventualmente, o uso de desumidificadores, porque o mofo se desenvolve na umidade excessiva. Então, se esse for o seu caso, uma cidade litorânea, por exemplo, o uso de desumidificadores também pode auxiliar no combate. Olha só, gente, a gente também tem uma questão, né? Eu tenho pelo menos conhecidos que têm aí, ataca, né, a rinite quando sente, por exemplo, a fragrância de perfumes. Isso é muito comum também, né, doutora? É comum, mas o interessante relatar é que é muito difícil alguém ter alergia a perfume. Geralmente você tem uma rinite alérgica que não está compensada e quando você entra em contato com um cheiro muito forte, essa fragrância ela é irritante para o seu nariz. Então ele já estava irritado e essa fragrância intensifica essa irritação, mas não que você seja alérgica ao perfume. Olha só que curioso, então. Às vezes a gente entende aí de uma forma errônea, muitas vezes, na verdade. Quando a gente fala então sobre os produtos, né? Você estava comentando aqui em off que existem hidratantes nasais. Como é que eles trabalham aí para ajudar a gente a controlar essa rinite alérgica? Perfeito. Então, nesse clima mais seco, o uso de hidratantes nasais, então o soro fisiológico, e existem até formulações específicas para fazer uma hidratação nasal, pode ajudar a suavizar, principalmente a ardência nasal, a coceira, as crises de espirro. Então é um bom aliado não medicamentoso para quem tem esses sintomas de obstrução nasal, espirros, coceira, a gente usa com frequência. O ar-condicionado também é um inimigo aí para quem tem, né, rinite alérgica. A gente sabe que é inevitável, principalmente numa cidade com bastante calor, como Campinas, mas se você trabalha em ambiente fechado, ar-condicionado o dia inteiro e sofre de rinite, precisa cuidar do nariz, precisa hidratar, precisa passar soro fisiológico para minimizar as crises. E no caso aí, essa orientação que você está dando agora, ela é válida só para quem tem rinite ou qualquer pessoa que está sujeito aí a ficar exposto, né, ao ar-condicionado, por exemplo? Qualquer pessoa poderia usar o soro fisiológico, pode usar o hidratante, não tem nenhuma contraindicação com relação a isso. É que quem tem rinite vai sofrer mais, vai perceber mais essa secura do ar. Olha só, gente, vamos para a próxima participação, já dá pra gente ver aqui quem mandou pra gente? A Cássia Fonseca, ela mandou assim: doutora, eu e meu marido temos rinite, nosso filho pode nascer com o mesmo problema? Explica de novo pra gente, doutora. Perfeito, pode sim. Então o seu filho tem um risco aumentado de ser um adulto, uma criança que sofra com rinite. Então assim que perceber que ele sofre com obstrução nasal, que ele tem coriza, que é aquele nariz pingando, espirros, bastante coceira, seria interessante levar para uma avaliação com o otorrino. E ele pode te dizer se essa rinite é mesmo uma rinite alérgica. Com certeza. Ó, daqui a pouquinho tem uma reportagem aqui no RF com você, hein? Mas antes eu quero saber, doutora, a rinite alérgica, ela pode impactar aí a qualidade do sono de quem tem essa doença? Com certeza. Então, quem tem rinite alérgica dorme pior.
Pode dormir respirando pela boca, ficar com o nariz muito entupido, garganta ressecada por respirar pela boca e ter um sono de pior qualidade. Não conseguir chegar aos estágios profundos do sono, porque você sempre superficializa esse sono para conseguir respirar melhor. Olha só, então também atrapalha a qualidade do sono. Muitas vezes a pessoa tá ali dormindo mal e não sabe o que é. Pode ser uma das causas dessa rinite atacada. Pode sim, a pessoa não consegue descansar. Mesmo dormindo muitas horas, ela não chega no sono profundo, não descansa e tem aquela sensação de cansaço, de sono não reparador. Pra gente ir finalizando, doutor, eu quero saber, quem é o pior inimigo aí, né, da rinite alérgica? É o frio inverno ou o calor o verão? O frio e a secura são os piores inimigos da rinite alérgica. Geralmente no verão, com mais umidade, os sintomas costumam ser menores. Olha só que curioso. Então, caprichar aí na hidratação das narinas, tentar evitar aí esses problemas que desencadeiam a doença, né? Como você mencionou. É isso mesmo. Obrigada pela participação, doutora. Foi um prazer receber você aqui. Igualmente. Se alguém quiser, tiver alguma outra dúvida, onde é que te encontra nas redes sociais? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, @doutoravanessaotorrino. Lá eu sempre estou fazendo posts e informações sobre rinite alérgica e outros assuntos de otorrino. Então, todo mundo é bem-vindo por lá. É isso aí. Obrigada pela participação. Obrigada.